O milho não é apenas um alimento, ele é um testemunho vivo da história humana, conectando gerações e culturas. Por trás dessa planta aparentemente simples, existe uma história fascinante que envolve cultura, tradição, economia, ciência e desenvolvimento tecnológico. Ele está em quase em tudo ao nosso redor, de alimentos a biocombustíveis. Essa planta versátil ocupa o posto de terceira espécie mais estudada no mundo, perdendo apenas para o ser humano e o rato. É a terceira maior produção agrícola do Brasil e é essencial para a economia do país. Bem-vindos à incrível jornada do milho. O milho, conhecido cientificamente como zeamês, pertence à família Poaceae, a das gramíneas, um grupo diversificado com mais de 12 mil espécies. O seu parente mais próximo é o teocinto, uma gramínea selvagem com as sementes protegidas por uma casca dura e sílica. A domesticação do milho é um dos exemplos mais impressionantes da seleção artificial. Aquele teocinto foi transformado ao longo de gerações em uma planta com espigas macias e grãos expostos, facilitando o consumo e a colheita. A América Latina é o centro da origem da diversidade do milho. Esse grão é originário dos Planaltos do México, onde começou a ser domesticado pelos indígenas há cerca de 9 mil anos atrás. Sabugos fossilizados encontrados na caverna de Guilanaquitz, em Oaxaca, reforçam essa origem. O grão foi trazido para o oeste da Amazônia e os povos dessa região também tiveram um grande papel na seleção da espécie. A principal diferença entre o milho e o teocinto é a presença de cascas nos grãos. O gene TGA1 está presente tanto no milho quanto no teocinto. Só que no milho há uma substituição da molécula de guanina pela molécula de citosina. Isso causa uma transformação numa proteína que causa a repressão da formação de cascas nos grãos. Existe uma grande diversidade de raças de milho que são classificadas de acordo com características morfológicas e a nível celular genético. Essa grande variedade se dá principalmente pela sua incrível capacidade de adaptação. Essa planta pode crescer rápido sob diversas condições climáticas e sob diversos tipos de solo. A capacidade de adaptação dessa espécie possibilitou que o cultivo fosse dispersado por toda a América. Mas a variedade desse cultivo depende de cada necessidade e característica selecionada pelo povoado que a cultiva. Essa coevolução entre o homem e o milho nos trouxe o grão que conhecemos hoje, uma conquista cultural e científica de proporções extraordinárias. O milho é a segunda cultura mais produzida do mundo. São quase 30 milhões de toneladas produzidas na América Latina anualmente. O Brasil é o terceiro maior produtor e exportador mundial. Estima-se que a produção brasileira ainda aumente 32% nos próximos 10 anos devido à percussão do etanol. Além do consumo alimentício direto, o milho também é matéria-prima de outros produtos, como amido de milho, óleos e adoçantes que são utilizados em refrigerantes. O milho processado também é utilizado na produção de cosméticos, papel, tecido, tinta, biodiesel ou até mesmo em biomateriais que substituem o plástico. O milho na nossa região ele é muito mais consumido do que cultivado, né? Aqui é uma região onde historicamente se cultiva milho, se cultivava, né? Mas agora por conta da alteração do regime de chuvas, mudanças climáticas e o surgimento de pragas resistentes, tem se deixado de plantar milho. Então a gente compra muito mais milho de outros estados, grandes produtores, né? Mato Grosso do Sul, Goiás principalmente, e a gente traz esse milho para cá para alimentação animal, sobretudo. Existe um uso para alimentação humana também, na indústria, né? Dos ultraprocessados, geralmente, mas principalmente o milho vem para alimentação animal. Então ele vem aqui na região central do estado de São Paulo, no centro-oeste, ele vem para alimentar os frangos de granja, né? Os frangos de corte, para a criação suína também, ele é a base da alimentação suína. No entanto, não se cria tanto porco aqui na região. O uso maior talvez seja para a alimentação do gado, né, que é criado aqui em regime de semi-confinamento. Então, como as terras aqui não são tão abundantes, não são tão baratas, se coloca bastante gado numa área pequena de pasto e é necessário complementar a alimentação dele no coxo, né, que diz. Então, a gente coloca ração e o milho, que acaba sendo um dos produtos mais baratos e que traz um valor nutricional para o animal maior.
Contudo, a importância do milho transcende em questões econômicas. As variedades possuem um grande valor patrimonial para a América Latina e sendo importantes para a soberania alimentar e cultural dos povos. O milho é o ingrediente de milhares de receitas. Só no México existe aproximadamente 700 maneiras de consumir o milho. A diversidade das raças do milho dão qualidades diferentes para cada produto. Na gastronomia, os sabores tradicionais ganham ainda mais vida quando adaptados à nossa cultura e preferência. Hoje apresento para vocês 2 releituras de receitas à base de milho. A salada mexicana, feita de milho, ricota, pimenta e salsinha, traz o melhor da culinária mexicana, mas combina perfeitamente com o paladar brasileiro, já que ela é colorida e fica entre o troque com um toque de frescor e picância. Já o milho assado com barbecue traz uma verdadeira combinação de sabor, um prato vegetariano que torna o simples em algo sofisticado, ideal para qualquer refeição. Esses pratos mostram como o milho é versátil e com criatividade pode criar algo surpreendente. Eles encantam nós não só aqui no Brasil, mas sim no mundo inteiro. No Brasil, as maneiras mais comuns de serem consumidas o milho são: na forma cozida, assada, como pipoca, canjica, angu, polenta, pamonha, curau, bolo de milho, creme de milho, sopas, cuscuz, farofa, pão, brô ou até suco. Ele pode ser incorporado até em brigadeiro e no sorvete. O milho é um símbolo das festas juninas, celebração cultural e religiosa que serve de homenagem para São João Batista. Além disso, ele está muito presente na gastronomia, uma vez que ele celebra a época da colheita nessas festas. Também existem festivais locais que são totalmente dedicados ao milho, e isso fortalece as culturas que estão presentes nas regiões do Brasil. A história do milho é marcada por práticas de seleção artificial desde o cultivo pelos povos indígenas. Com o avanço da tecnologia, cada vez mais são estudadas técnicas de melhoramento genético na agricultura. O milho é a espécie vegetal mais estudada no mundo, e várias dessas técnicas são empregadas primeiramente neles e depois aplicadas em outras culturas. Hoje em dia, possuímos técnicas mais modernas, como o CRISPR e a transgenia, que possibilitam a manipulação mais precisa dos genes. Essas técnicas, elas nos proporcionam uma resistência maior a doenças e pragas da espécie, assim como o aumento da produtividade. Apesar desses avanços, concentrar os esforços em apenas variedades de interesse econômico, geralmente voltadas para a exportação, tem causado a perda significativa da diversidade da espécie. Muitas variedades locais e tradicionais estão sendo substituídas por híbridos comerciais, que privilegiam o alto rendimento, deixando de lado a resiliência e a adaptação ao ambiente local. Esse processo pode resultar na extinção de linhagens únicas, comprometendo o patrimônio genético para as próximas gerações. Devido à característica de fácil adaptação do milho, não se torna muito efetiva a preservação dessa espécie em bancos de semente. Então, o mais indicado é a preservação dessa diversidade in situ, que é quando ela ocorre em locais que ela já está sendo cultivada. Então, o papel do pequeno produtor se torna muito importante para a sua preservação. O aquecimento global é outro fator que afeta a produção do milho. As mudanças climáticas têm sido tão drásticas e tão rápidas que não há tempo para a adaptação da espécie, levando à perda de várias colheitas, principalmente nas regiões mais secas. Isso também impacta na perda da biodiversidade, podendo causar o desaparecimento de algumas espécies. Porém, o maior problema decorrente dessas mudanças é a insegurança alimentar que pode ocorrer nas populações que têm esse vegetal como base da alimentação, e na agricultura de subsistência também, além do impacto financeiro para os pequenos produtores. Preservar as variedades locais também é essencial para enfrentar esse desafio, pois essas variedades possuem maior capacidade de adaptação às condições ambientais em transformação. Ao diversificar o cultivo com variedades tradicionais, podemos criar sistemas agrícolas mais resilientes e mais sustentáveis, protegendo tanto a biodiversidade quanto os meios de subsistência. O milho, mais do que um simples grão,
É um símbolo de inovação, de tradição e de resistência. Ele conecta o nosso passado às possibilidades do futuro, demonstrando como ciência e cultura podem caminhar juntas. Preservar sua diversidade é preservar uma parte essencial da história e da sustentabilidade do planeta. Que essa jornada inspire reflexões sobre a importância de unir esforços para equilibrar a produtividade agrícola com a conservação ambiental e cultural. Assim, garantiremos que o milho continue alimentando sonhos e realidades de gerações futuras.